Vamos ver aqui. Bom, estamos ao vivo já. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Eu quero... Deixa eu já só deixar aqui salvo aqui a nossa... Muito bem, live. Deixa eu só ver aqui se a nossa página do Facebook já vai começar a transmissão. Que aí eu já começou. Já vou mandar os links aqui, Leclerc. Enquanto eu copio os links, já te mando aqui o link. E vou começar a compartilhar. Facebook Watch. Bom, primeiro eu quero desejar aqui boa noite a todos vocês. Muito obrigado por quem vai vir aqui nos assistir. Mais uma vez, eu e o meu amigo Leclerc estão aqui. O Leclerc já é prata da casa, né? Sempre falo que ele já está com a gente há um bom tempo. Vai começar em breve uma série de estudos no canal do Evangelho Negociável, que vem no melhor momento, né, possível. E, mais uma vez, Leclerc, eu estava até comentando com o pessoal hoje no grupo do Evangelho Negociável, né, que eu tenho uma grande suspeita que a minha vida ela é treta. Porque toda vez, cara, que a gente vai fazer uma live, toda vez que a gente vai falar qualquer coisa que seja, a gente sempre toca em temas polêmicos, né? E essa live aqui, ela não vai deixar de ser polêmica, muito pelo contrário. Sabemos que a teologia da missão integral ela incomoda, né, muitos interesses. Então eu até brinquei com o pessoal, falei, gente, hoje eu já estou acostumado que minha vida é treta, né? Algum tempo atrás eu fiz uma enquete no Evangelho Negociável para saber quais os temas que as pessoas queriam ver nas lives, né? E é só tema de treta. Então, estamos aí em casa com as tretas que a gente sempre tem, né? Sempre costuma arrumar. Então, cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por você estar aqui conosco. Quero já deixar o espaço para você mandar seus abraços, falar com quem você quiser, enquanto eu vou compartilhando aqui com todo mundo, né? O link que eu mandei para você já no seu zap, e vou mandar nos grupos do Evangelho Negociável, enfim. Pode falar as suas considerações iniciais enquanto eu compartilho aqui. Fala, Marcão. Boa noite para a turma do Evangelho Negociável, a live das tretas, das confusões e Como sempre, né? dos assuntos que precisam ser tratados, né? Porque são esses assuntos que permeiam a mente das pessoas e acabam sendo inseridos nas comunidades de fé, nas mídias, no site, nas escolas bíblicas, nos livros, e as pessoas às vezes não sabem o que pensar, né? Principalmente se elas têm uma admiração profunda pelas lideranças, pelos pastores, elas acabam ficando em dificuldade. Então a gente faz as lives para dar treta mesmo, não tem jeito, mas Sim. Pelo menos no meio da treta a gente vai esclarecendo. Então, te agradeço aí, Marcão, pelo convite, pelo carinho. E convidar a turma para assistir essa e outras, né, Marco? A gente tem aí o canal do Evangelho Negociável. Eu quero convidar você que está aqui também para conhecer o canal da Oficina da Palavra no YouTube, youtube.com/Oficina da Palavra. Lá a gente tem um monte de estudos, várias lives comigo e com o Marcos, várias lives de treta, e a gente vai começar a gravar agora uns estudos em parceria, bíblicos, para que você possa ter clareza nas escrituras e construir uma fé revigorante, que vai ser muito bom. Amém. Leclerc, na verdade, cara, eu que sou, como eu já te agradeci, mas eu agradeço novamente, porque eu sei que as nossas vidas são bem corridas, mas a gente sempre dá um jeito de estar junto aí. A nossa intenção sempre é a edificação dos irmãos, então a gente brinca com a história da treta, mas a gente sabe que nós estamos aqui para edificar a igreja, e essa nossa série de sempre que a gente faz uma live, quando a gente desconstrói uma teologia mentirosa, falaciosa, todos esses vídeos, como você bem disse, estão lá também no canal do Evangelho Negociável, ou seja, dia após dia eu percebo que as pessoas estão buscando, e esse material está sendo bom não apenas para quem assiste a live, mas também para quem nos assiste pós a live. Então vale muito a pena vocês aí que estão com a gente. Agradeço todo mundo que já apareceu aqui, que já estou vendo um monte de gente, e vamos lá começar a desconstruir, Leclerc, mais uma teologia que é muito difundida na igreja de hoje, né, tristemente. E acho que assim, talvez a ideia maior, a gente estava até brincando um pouquinho antes da live aqui, né? É justamente tirar alguns mitos, principalmente eu entendo da apropriação política que se faz da TMI aqui no Brasil. Assim, eu vejo muito no Brasil, mas assim, na América Latina como um todo. E para que a gente possa entender
de fato, a teologia da missão integral, ou o que os proponentes fazem dela, eu acho que é o caminho do roteiro que nós conversamos, que você muito bem propôs, que é falar um pouquinho da origem da teologia da missão integral. Né? Então, onde é que nasceu essa teologia? De onde veio isso? E quais são as propostas iniciais que os proponentes, né, no caso, né, os líderes da teologia da missão integral no Brasil, tratam a título de ser o evangelho? Legal, Marcão. Esse assunto é um assunto bem delicado, né? Principalmente se a gente considerar os últimos anos, os últimos 10 anos aí do Brasil, se tornou um assunto muito delicado, bastante difícil de lidar, e, ao mesmo tempo, um assunto que acabou mexendo com muitas igrejas e muitos seminários, né? Muitas escolas de teologia, muitas escolas de formação. A gente até fez, né, Marcão, uma live sobre teologia liberal. Sim. E essa discussão aqui passa muito pela questão que envolve a teologia liberal. Então, são temas que vão se cruzar. Eu diria que essa live é uma live transdisciplinar e multidisciplinar em função dessa abordagem, né? Sim. Bom, então vamos por partes, como diria Jack. Vamos esquartejar o processo, né? Vamos esquartejar o processo, exatamente. Bom, existe um evento, né? Há um evento que ainda acontece, que é o Congresso Mundial de Missões, que acontece de tempos em tempos, e que tem como objetivo principal discutir os aspectos sociológicos, teológicos e práticos da missão em todo o mundo. E houve um desses congressos que ficou muito famoso, que foi o Congresso de 1974, realizado em Lausanne, porque nesse Congresso de 74, que foi coordenado pelo Dr. John Stott, o que aconteceu nesse congresso? Você teve um grupo muito representativo da América Latina nesse evento, que acabou colocando em xeque a cosmovisão relacionada à ideia de missão, porque toda a ideia de missão sempre passava pelos aspectos ocidentais, né? Então, os povos ocidentais evangelizando os bárbaros, os aborígenes pobres, latinos, africanos, australianos e asiáticos, né? Essa é uma discussão, a gente fica rindo assim, mas essa é uma discussão acadêmica, missiológica muito importante. Até hoje, ainda se acredita que fazer missão é catequese, né? Vem lá o povo superior para dominar o povo inferior, mas não é esse o assunto que a gente vai abordar aqui. Os latinos presentes no Congresso de Lausanne colocaram que essa pregação meio colonialista, meio dominadora, de você chegar num lugar, anunciar o Evangelho, anunciar Cristo, sempre numa perspectiva transcendente, apontando para a eternidade, e deixar o cara sozinho, na mesma condição em que ele estava, isso para esse grupo de pastores latino-americanos, isso é uma coisa muito ruim. Então, em Lausanne, se levantou uma discussão sobre a relação entre a evangelização e a responsabilidade social, que é uma discussão, diga-se de passagem, de vanguarda, né? Uma discussão muito contemporânea. Olha, eu quero começar a complementar um pouquinho do que você estava falando, Leclerc. Isso talvez seja um dos mitos maiores da teologia da missão integral, né? A gente tem uma polarização muito grande no Brasil no que diz respeito a tudo, qualquer tipo de opinião que você tenha. Se você discorda de algum ponto, você já vira um demônio. Então, exemplo, que nem a minha primeira contraposição, né, da teologia, da contra-teologia da missão a teologia da missão integral, é justamente essa que você está falando. Porque quando você olha um pouquinho, na verdade, eu considero muita desonestidade intelectual da parte dos proponentes da teologia da missão integral, e explico por quê. O início da coisa, que nem você está dizendo, aconteceu lá o Congresso de Lausanne, mas quando você olha para o contexto do Congresso de Lausanne, que acontece ainda, né, como você bem disse, você percebe que a ideia é a proposta do evangelho em todas as esferas da sociedade, na política, nas artes, no meio de influenciar as pessoas a partir do evangelho.
quando a gente olha para esse contexto sul-americano, principalmente o brasileiro aqui, se tem uma ideia da teologia da missão integral com esse viés. Tem que anunciar o evangelho, mas única e exclusivamente se tem uma responsabilidade social, aonde eu considero como justa e acho que é um tema importantíssimo a responsabilidade social. Porém, e esse é onde eu tenho meu primeiro contraponto com a teologia da missão integral, falar do evangelho não é só obra social. Então, mas só que o que você fez? Você foi lá para a última volta da Fórmula 1 e acabou com isso. Não, porque, assim, é que tem muito... É que tem muito desdobramento até a gente chegar nisso, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto que você está falando muito bem aí é quando esses teólogos latinos eles vão para um congresso desse de Lausanne, se discute a questão do evangelho todo para o mundo todo, que esta sim era a proposta inicial do John Stott, e aí eu faço uma defesa do Stott nesse sentido. Porém, eles reduzem ao que eles entendem de ser um contexto sul-americano, que é meramente o seguinte: prego o evangelho e faço uma ação social. O evangelho. Então, só que aí tem o. Bom, a gente vai avançar, mas eu só queria dizer, parênteses, né? Que esse é o meu primeiro contraponto. O Marcos Chico não aguentou, ele não aguentou. Mas na verdade a gente sabe que tem muitas coisas além disso, né? Então, mas é assim mesmo. Mas que eu particularmente, eu me incomodo de ver o evangelho sendo reduzido à ação social, que este é o problema. Assim, essa discussão, eu acho que o legal de Lausanne, todo mundo deveria estudar sobre esse tema, Lausanne, que é um tema histórico no século XX, né? Essa discussão de Lausanne é muito importante, porque assim, o John Stott foi um dos primeiros caras que deu voz às igrejas e aos líderes e teólogos latino-americanos. E no final do Congresso, depois de muitos debates, o que ele traz? Ele traz um documento que a gente chama de Pacto de Lausanne. Sim. Que é o documento que todo mundo deveria ler. E nesse documento você tem a frase famosa: o evangelho todo para o homem todo, para o homem todo no mundo todo. Bom, mas aí você tem um grupo que faz essa leitura, pega essa frase, o evangelho todo para o mundo todo, o evangelho todo para o homem todo, no mundo todo. Um grupo pega essa frase e diz o quê? Que nós temos que fazer evangelização em massa. Tem um grupo que pensa assim, rápido. Ok. Sim. Tem um outro grupo que pega isso aí e traduz para o português, na época, para evangelho pleno. Tem um outro grupo que pega essa mesma frase, em vez de evangelho todo para o mundo, para o homem todo no mundo todo, pega isso e transforma em evangelho pleno, o que cria uma outra linha teológica associada às lives que nós fizemos anteriormente. Né? Tem lá o Ministério até mesmo porque o próprio nome, né, Leclerc, quando você olha com um pouco mais de frieza, quando alguém se intitula assim, olha, nós vamos propor uma teologia de missão integral, eu vejo que o próprio nome de teologia de missão integral já é uma crítica ao que se tem, porque era como se as missões não fossem integrais no seu sentido estrito da palavra, e aí se faz essa releitura que você está dizendo, não, ele pega uma frase, traduz para o português ao seu bel prazer, né? E aí ele enfim. Esse negócio é muito engraçado. Aqui no Brasil, o Pacto de Lausanne foi publicado pela primeira vez no Brasil pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Sim. É um negócio, a maneira como a coisa entrou no país foi muito engraçada. E aí começou a se ensinar evangelho pleno numa perspectiva mais voltada para a prosperidade, né? Evangelho pleno, tudo. Atinge todas as áreas da sua vida, a cura, bem naquela linha de teologia da prosperidade que a gente também já abordou aqui. Agora, tem essas duas vias e tem a terceira via, que é a teologia da missão integral relacionada à responsabilidade social, que é o que pegou mais ou menos aqui na América Latina. Por quê? Porque os caras, os evangelistas, os teólogos e alguns pastores aqui da América Latina, eles passaram a entender o quê? Que você não pode separar a responsabilidade social da pregação do evangelho. Olha que coisa interessante. Ou seja, se você não cuida do pobre, se você não cuida das minorias, se você não questiona
se você não critica, se você não dialoga com todas as camadas da sociedade e cria oportunidade para que o ser humano melhore, então não é o evangelho. Aí criou-se uma polarização, porque Sim. todo o evangelho, todo o anúncio do evangelho, toda a teologia que se torna apenas transcendente, voltada para a vida eterna, novo nascimento, ela se tornou uma coisa questionável dentro desse conceito que veio para a América Latina. Então, eu queria citar aqui na nossa conversa, que é importante que quem está nos assistindo depois pesquise sobre isso, queria citar dois autores, um latino e um brasileiro. Né? O brasileiro é o Gondim, Ricardo Gondim, que todo mundo conhece. Ele define lá a missão integral da seguinte forma: a missão integral nasce do desejo dos evangélicos de fazer uma teologia que dialoga com as ciências e com a filosofia, que dialoga com a teologia da libertação e com as fraternidades teológicas latino-americanas, e dialoga com todo o pensamento fomentador dessa teologia. Você vê que ele já faz uma leitura teórica de que a teologia da missão integral tem essa questão da inclusão do homem na sociedade, na cultura, nas relações, nas questões econômicas. Tá vendo? Isso é importante pra caramba, porque muita gente vai ouvindo o discurso, a gente até vai falar sobre isso, ou o Facebook vai derrubar a gente, ou a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, essa ideia do amor fraternal, que na verdade é falso, é um amor falso. Porque se cria uma roupagem para a missão integral relacionada à ideia do amor, né? Que tem que ter amor, tem que amar o pobre, tem que amar a minoria, tem que amar isso, tem que amar aquilo, mas não se discute os pressupostos. Porque quando a gente faz discussão teológica e bíblica, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o pressuposto do cara, qual é o fundamento, qual é a base, de onde ele parte. Então a gente ouve o discurso do amor, né? Ouve o discurso do amor, e aí acha que isso tem a ver com Cristo. Como eu vi muitas vezes dentro do seminário, durante muitos anos dando aula, professores, líderes e pastores dizendo que a igreja evangélica não faz nada, que a igreja evangélica é inútil, que a igreja evangélica é um fiasco, é um fracasso, é uma derrotada, ela é completamente perdida, e que as ONGs, e que as instituições sociais, e que são as respostas, né? São as respostas, e são melhores, e fazem coisas melhores, porque amam as pessoas verdadeiramente, que as igrejas não amam ninguém. Aquela frase clichê também, esse evangelho de 4 paredes, todo mundo nas 4 paredes. Bom, derrubar a 4ª parede também é coisa da Marvel, né, Marco? Aquela coisa de você falar com o telespectador. Então, muitas vezes você ouve essa coisa do amor, dessa preocupação com o pobre, com as minorias, com as pessoas em dificuldade, e isso é meio que associado ao conceito do evangelho. Esse discurso, essa narrativa tem como pressuposto esse fundamento. A turma que estava em Lausanne, na década de 1970, que voltou para a América Latina para dizer o seguinte, que não existe pregação do evangelho se você não estiver cuidando das questões sociais. Se você não está fazendo nada pelo pobre, pelo vizinho, você é um crente falso. Você é um crente mentiroso, um crente hipócrita. Essa coisa da hipocrisia, você é hipócrita. Né? Você é burguês, elite burguesa. Aí é que vem uma das grandes celeumas, né, da teologia da missão integral, que muitos tentam, assim, pegar só um pouquinho desse gancho do que você disse, Leclerc, que assim, muita gente vende a teologia da missão integral com esta pauta. Não, porque como a gente ama muito, então a gente vai fazer um monte de ação social, e isso tem, eu posso citar alguns pontos que eu particularmente, não apenas eu, obviamente, a gente vê uma associação muito clara disso com o marxismo cultural. Sim. Por exemplo, aqui, as pessoas falam, mas não se trata de demonizar aquilo que a teologia da missão integral está dizendo. Né? Assim, não concordo com a redução do evangelho, e nem que a prioridade seria a ação social, porque não é a Bíblia que nos diz isso. Mas você começa a olhar, principalmente esses proponentes da teologia da missão integral no Brasil,
E aí eu consigo olhar um pouco para a história, eu vejo algumas relações da forma da teologia da missão integral acontecer com o marxismo cultural, porque você olha para a origem deles. Exemplo, 74, Pacto de Lausanne, que foi uma década que havia uma, como é que eu posso dizer, uma efervescência muito grande do pensamento de esquerda aqui no Brasil, tá? Sim. E claramente eu não estou aqui fazendo apologia à direita, à esquerda, a Bolsonaro, não, estou falando de um ponto histórico Ai, meu que Deus, agora vão derrubar a nossa live. porque tem gente que vai dizer isso aí, que quando eu faço uma crítica à esquerda, que eu sou bolsonarista, e não é isso que eu estou tratando aqui. Mas você olha, primeiramente, um aspecto histórico. Justamente no momento em que a TMI começa a chegar ao Brasil, é um momento em que o pensamento de esquerda está crescendo de forma absurda dentro do Brasil. Isso historicamente, né? Claro, alguém vai dizer o seguinte, Marco, mas e se isso fosse apenas uma coincidência entre os dois movimentos? Eu até concordaria que podia ser uma coincidência se os principais proponentes da teologia da missão integral aqui não tivessem essas associações com essas ONGs que você está falando, que têm declaradamente fortes influências da teologia da libertação, e que com essa teologia da libertação existe sim declaradamente um marxismo cultural presente, inclusive nas suas fundações. Exemplo, a gente vê aí uma figura que é declaradamente adepta ao lulopetismo, que é o Ariovaldo Ramos, um exemplo. Então você vê as associações dele e de outros diversos, aqui são dos exemplos, né? Você vê que eles são intrinsecamente ligados com instituições que partem de uma pressuposição marxista. Ou seja, como é que você abraça uma ideologia, qualquer que seja, sem abraçar os seus pressupostos? Que essa é a grande questão. Então, obviamente, o cara está relacionado com qualquer ONG, com qualquer vertente, com ideologia política, principalmente de esquerda, que tem o marxismo como seu plano de fundo cultural, isso automaticamente vai ser reverberado, e é sim reverberado na prática da teologia da missão integral. Essa é uma das relações que eu vejo que é histórica. Tá? Uma outra relação que eu vejo é uma semelhança metodológica. Tá? Então você vê, por exemplo, uma das coisas que você percebe no próprio, que tem no marxismo e que também tem na teologia da missão integral no que diz respeito ao método. Você começou a falar algo muito importante aqui, que há um rompimento, se você for analisar friamente, da teologia da missão integral com a teologia integral, porque para eles, até pelo nome, né, como eu falei no início, a teologia da missão integral é uma crítica a uma missão que não estava sendo feita. Então, é a partir da leitura desse grupo que a coisa então vai ser certa. O próprio Karl Marx disse isso dentro da realidade filosófica dele. Não, todos os filósofos interpretaram o mundo, mas agora eu vou fazer a transformação do mundo. Quer dizer, ele tem a extrema semelhança metodológica com a TMI, que isso para mim é muito claro. E o ponto que mais me assusta, Leclerc, sendo bem crítico aqui nesse contexto, que é um contexto que muita gente não parece que passa batido, é a semelhança do discurso, inclusive linguístico. Então você vai pegar, por exemplo, pessoas que são esses proponentes aí da TMI, por exemplo, a questão da queda do homem, que é o pecado, né, original. Alguns deles vão falar que é uma espécie de alienação. Não, o homem estava alienado ao pecado. Então, assim. Eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto, que assim, um dos objetivos daqui do nosso papo é tentar elucidar para que depois as pessoas que estão nos assistindo possam, por si só, pesquisar. Então, eu quero fazer o primeiro alerta para você que está nos assistindo aqui hoje. Nunca aceite nenhum tipo de pensamento sem questionar, sem criticar e sem buscar as fontes. Porque senão você vai ficar sempre sendo jogado como bolinha de ping-pong pela turma que está nos polos, pela polarização, seja ela religiosa ou política. Você vê que tudo começa com uma boa ideia. Não foi com a cachaça 51, mas foi com o Congresso de Lausanne. Qual é a ideia? Era derrubar um pouco aquele conceito de dominação colonialista, né? O cara vai pregar o evangelho para salvar os índios e bárbaros, isso tinha que ser derrubado. Então, havia uma proposta de ter uma preocupação maior com as pessoas, né, com as famílias, com as estruturas sociais, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Só que você sai de lá, do Congresso, com 3 vertentes imediatas. Uma galera querendo evangelizar violentamente, uma galera querendo pregar um evangelho pleno
mágico, que a gente já falou sobre ele, e uma galera que vem para a América Latina para dizer o seguinte: precisamos dialogar com as fraternidades latino-americanas, precisamos dialogar com todas as instituições preocupadas com a sociedade. Inclusive, o outro autor que eu ia citar, que é o Sanches, ele vai dizer que a missão integral nasce de uma síntese entre o marxismo e o protestantismo. Porque o protestantismo, o cristianismo ocidental, é acusado de quê? De ser um discurso, de uma narrativa dominadora, imposta, para favorecer a burguesia. Então, esse é o pressuposto. Então, o que a gente observa? Que quando começa a efervescência desse movimento, final dos anos 70, início da década de 80, não há, em muitos discursos, não há a preocupação em levar Cristo ao homem perdido. Esse é o ponto que a gente precisa discutir. A preocupação maior é mudar as estruturas sociais. E é daí que vem... Leclerc, deixa eu só colocar uma questão aqui que eu estava ainda só terminando a linha de raciocínio, que assim, a gente percebe, e aqui mais um parêntese, né, o quanto a produção de uma fé inteligente nesse país é uma desgraça absoluta. Porque quando eu fui ver... Não, eu falo assim, triste, né? Porque eu lembro quando a gente começou a ouvir, quando eu comecei a ter contato com esses exponenciais, assim, para entender o que se propunha a teologia da missão integral, e uma altura dessa do campeonato, obviamente que eu já tinha estudado muito Karl Marx para poder saber o que ele defendia e ter os meus contrapontos com ele. E aí, como eu falei, até o discurso, Leclerc, a queda vira uma alienação, né? A redenção vira uma revolução. A esperança de um Salvador, a esperança que Jesus volta, é uma utopia, como a gente sabe, que inclusive é pregado até recentemente, a gente já falou disso aqui em live. Sobre isso, exatamente. E aí você percebe o tanto de gente que acha bonito o discurso. Isso. Tem gente que fala, não, mas olha, eu gosto de ouvir o Ed René porque ele fala o evangelho que eu entendo. Isso. Aí já tem a ver com a pós-modernidade, né? Exato. Então, assim, no fim das contas, a treta que a gente vai avançar ainda com nossos tópicos, ela tem muito a ver com a perspicácia do discurso, porque, como eu disse, se você está atento a detalhes, você percebe que o evangelho, e que esse é um ponto que a gente ia acabar culminando aqui na nossa live, mas o grande problema da TMI em associação com esse marxismo cultural e prático, né, é que ele não conserta o maior dos problemas. Que é a separação do homem com o Criador. Que é o problema do pecado. O marxismo não cura o pecado, ele não resolve o problema do pecado. E esses caras não estão preocupados com isso. Não estão, não. A gente tem que discutir um pouquinho aqui sobre essa ideia do marxismo cultural que tanto se fala, né? Marxismo cultural, vou tentar resumir aqui rapidinho para quem está nos assistindo entender. Num primeiro momento, o pensamento marxista propaga a ideia de que todas as estruturas que você tem, econômicas, familiares, morais, a arte, a educação, tudo isso é resultado do que você tem, a classe trabalhadora e a classe dominadora. Então, num primeiro momento, qual é a ideia? Vamos criar um conflito aqui de lutas de classe, né, para a gente poder pegar a turma que é dominada, o proletariado que é dominado, colocar essa turma no poder para você poder mudar as estruturas. Então, no primeiro momento, é isso. Mas, no segundo momento, que já é uma coisa mais contemporânea, se inverte o processo. E aí se entende o quê? Se entende que, na verdade, quem estabelece as relações sociais são as estruturas. É o contrário, não são as relações sociais que estabelecem as estruturas. São as estruturas que estabelecem as relações sociais. Então, é a moral, é a família, é a religião, é a economia. É isso que define quem é dominado e quem é dominador. Então, já nesse tempo nosso, mais contemporâneo, o que se pretende? Se pretende gerar conflitos e debates para questionar as relações. Por que você não pode isso e fulano pode? Por que fulano pode e você não pode? Então, vamos questionar tudo. Vamos questionar os modelos de família, os modelos
de religião, os modelos de fé, os modelos de Cristo, os modelos de pensamento. Vamos questionar tudo. Então, a grande sacada é que o movimento da missão integral, cada vez mais forte e cada vez mais difícil de discernir, ele não tem como preocupação fundamental reconectar o homem com o Criador, biblicamente falando. Não, mas todo esse movimento vai tentar nos ensinar que a reconexão do homem com o Criador não se dá pelo novo nascimento, mas se dá pela mudança das estruturas sociais. É isso aí. Que é o que a gente chamaria, né, de forma muito, muito simples, de justiça social. Isso então, aí. Olha como isso é importante para você que está nos assistindo. Se num primeiro momento a pregação de Cristo através das Escrituras é suficiente para reconectar o homem com o Criador, se o camarada se encontrar com Cristo, nascer de novo, ainda que ele viva numa vida difícil, isso é suficiente para dar a ele a vida eterna e a vida plena ainda neste momento. Nos conceitos da missão integral, isso não vai ser possível, porque só se reconecta o homem com o Criador se houver uma mudança das estruturas sociais. Exatamente. Então, essa igreja que é fechada, que é quadrada, que é intolerante, que é outro discurso, né, do nosso tempo, Sim. que ela é intolerante, que não dialoga. Olha, e vocês que me conhecem um pouco, né, já assistiram os vídeos, já nos ouviram conversar, os meus alunos, poxa, vocês sabem que a gente fala dessa do diálogo, da importância de dialogar, que você não pode ter missão sem considerar a cultura. O evangelho, ele é redentor e juiz de toda a cultura. Só que, para nós, cristãos, o evangelho está acima da cultura, ele é supracultural. Na missão integral, isso não é verdade. O evangelho e a cultura se confundem. Na verdade, o evangelho ele é reduzido a uma cultura tupiniquim, uma cultura latino-americana, qualquer que seja. Qualquer, exatamente. É territorial, ele é territorial. Esse é o problema aí você não tem na mensagem, na pregação, no ensino, no discipulado, nas estruturas religiosas, você não tem uma teologia bem definida, porque a teologia histórica, clássica, reformada, bíblica, até a pentecostal, ela é bem definida nos seus principais aspectos. Nas pregações e no ensino da missão integral, a teologia não é bem definida, ela é confusa, não tem método, né? Ela é ecumênica. Olha, ela é ecumênica. O que é o ecumenismo? Todos os caminhos levam a Deus, basicamente. Todo mundo dialoga no sentido de que Cristo, Deus, é percebido de maneiras diferentes nos diversos olhares do mundo religioso. Aí vem o conceito de diálogo interreligioso, debate interreligioso. Então, é uma fé que não é bem fundamentada, ela é ecumênica, e é por causa desse discurso, que não é bem fundamentado e ecumênico, é por causa disso que os cristãos, então, passam a entender que evangelho é igual à ação social. É essa construção, é uma construção, né, cara, de uma narrativa que faz com que o cristão contemporâneo entenda que o evangelho é ação social. E se não houver ação social, não há amor. Se não há amor, não há Cristo. Se não há Cristo, não há evangelho. Aí ferrou. Mas aí, Leclerc, além, assim, tem tudo isso com que eu concordo, obviamente, mas me dá muita estranheza de reparar, como eu falei agora há pouco, né, a desgraça da inteligência da fé do nosso Brasil. A pessoa chega com um discurso desse dizendo o seguinte: não, as causas sociais são a nossa bandeira. É claro que a causa social tem uma importância muito grande. Só que o cuidado com a causa social não salva. E aí nós temos um cenário que este sim, além dessa questão como já falei aqui, de não salvar, eu considero que é um dos mais graves da TMI, porque assim, ela quer adicionar algum elemento, qualquer que seja a eficácia do evangelho. Então é o que você disse agora. O evangelho não é o suficiente. A única forma de haver uma justiça neste mundo aqui é se você faz algo além do evangelho.
E não estou falando aqui de evangelho teórico, mas eu estou dizendo o seguinte: qualquer cristão, que não precisa ser teólogo, né? Se um cristão honesto leu a Bíblia, e é só ler a Bíblia mesmo, você vai perceber que o evangelho é a pérola mais preciosa que Cristo deixa como missão para a igreja. A pregação do evangelho de verdade é que deveria ser a missão integral de não negociar o evangelho na sua essência, naquilo que ele é. Exatamente. Mas o povo da TMI não. Eles falam o seguinte: não, o evangelho não é a pérola mais preciosa. Quer dizer, nós vemos na palavra de Deus diversas e diversas vezes, quando não só o Senhor Jesus, quando até mesmo já no Novo Testamento, se diz que nós temos que anunciar o evangelho para aqueles que não creem, que nós temos que anunciar que o reino está chegando, né? E aí vem a teologia da missão integral, assim, não, o evangelho é uma parte de um processo, porque se não tiver um outro processo junto, isso não funciona. Então, este sim eu considero um dos erros mais graves da TMI, porque, e vou dizer que em partes eu me solidarizo com aquele que foi seduzido, porque o cara às vezes ele vai olhar o seguinte: não, mas é isso, é o amor, o evangelho é amor, vamos amar todo mundo de forma indistinta e vamos fazer tudo que é bom, porque assim nós seremos, né, nós vamos fazer a verdadeira justiça, e se esquece do grande problema do pecado. Muito bem colocado. A gente precisa deixar muito claro aqui na live, muito claro, que essa live vai ficar bem registrada, é que a preocupação com o pobre, com as minorias e com as pessoas em dificuldade, com as crianças, com os viciados, com as famílias, essa preocupação é legítima. E o cristão, ele foi salvo para a prática das boas obras. É isso mesmo, isso é a Bíblia, essa é a Escritura. Então, é legítimo, é muito legítimo. Sim. E eu acho que se você que está assistindo a nossa discussão aqui, se você tem essa preocupação em fazer alguma coisa, faça o que tiver ao seu alcance. Eu, inclusive, acho, pegando a bandeira da TMI, Marcão, eu acho que todos esses pastores da televisão, da mídia, né, riquíssimos, usando o chapéu de cowboy ou não, andando de Rolls Royce, de carros importados, viajando para a Europa, tomando vinho, andando de Harley Davidson, eu acho que todos esses pastores deveriam compartilhar as suas riquezas com os pobres. Exato. Essa é uma discussão muito legal para a gente fazer. Ou, se não compartilhar tudo, uma boa parte fazer alguma coisa. O problema, e aí é que está a discussão da nossa live aqui, é que esses caras riquíssimos, de todas as linhas confessionais, riquíssimos, que acordam em Paris, né, em Londres, né, nos resorts do Brasil, nos pubs, nos bistrôs, esses caras riquíssimos, que não abrem mão do seu status quo, né, usam a fé legítima dos cristãos que estão preocupados para sustentar os seus impérios midiáticos, porque esses caras não negociam. Eles mexem com o seu coração, eles pregam para você, eles te confrontam, diz que você é acrítico, que você não se preocupa, que você não tem piedade, que a sua igreja não está fazendo nada, que a sua igreja é inútil, os pastores... Mas esses caras, eles usam esse discurso, né? De forma conveniente. Cara, a manipulação, eu queria fazer com você uma live sobre manipulação religiosa. A manipulação das narrativas é absurda. Num determinado momento se fala de perdão total e restrito. Num outro momento, a gente perdoa, mas não precisa conviver. Aí você cria um perdão seletivo. Num determinado momento, você fala de ação social. Num outro determinado momento, você vai viver a sua vida e dane-se o resto. É tudo muito seletivo. E tudo Leclerc, muito... eu estava nessa tua fala, eu lembrei de algumas coisas aqui, eu tive uma visagem, né? Como eu costumo zoar com meus amigos, né? Entrega a tem um dito autodenominado apóstolo aí, dessas igrejas neopentecostais, né? Que você falando dos caras que andam com seus Rolls Royces e tal, acordam em Paris, né, nos congressos caríssimos e tal. Tem um autodenominado apóstolo aí, que é bem famosinho aí nas redes sociais, né? Que ele faz os cultos lá, que são bem macumbeiros os cultos dele lá, com pano de saco, né? Põe uma roupa de pano de saco, e Nike de 1.000 conto, Rolex e tal. Assim, é maravilhoso, né? Alguma coisa... Exatamente, né? Igual o cara pegar o celular, como a gente também viu né?
como é que é? O fim do auxílio emergencial é crime. O cara grava o celular de uma moto importada. Daqui a pouco ele está Isso, num super hotel. O fim do auxílio emergencial. isso aí. Eu estou Basicamente. aqui em Dubai, né, me preparando para assistir a Fórmula 1 e sentado aqui Isso. com meus amigos árabes. Olha só. De dizer. Então, na verdade, os caras estão te manipulando. É isso, basicamente é isso. Porque toda essa discussão midiática, ela é muito superficial. Sim. E se tem uma coisa que o tempo religioso ensina para a gente, a vida, é que hoje a gente está vivendo a teologia das narrativas. Todo mundo tem uma narrativa pública, mas no final das contas, cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que acha que deve. Ô Leclerc, eu vou fazer um comentário aqui que eu nunca fiz em nenhuma live e eu não quero que quem esteja assistindo aqui pense que eu estou dizendo isso por uma questão de eu me vangloriar, porque eu não preciso disso, né? Mas eu me lembro uma vez que eu fiz uma crítica aqui na página, se não me engano foi acho que o Antônio Carlos Costa, e vieram no Messenger da página, né, veio um cara que acho que é maestro, nem lembro o nome dele agora, mas ele veio com ataques muito severos à minha pessoa, dizendo o seguinte: do alto do seu escritório é muito fácil você criticar quem minimamente está fazendo alguma coisa. Tá? A gente não está fazendo nada. Não, aí e é isso que eu vou comentar aqui, coisas que eu não gosto de comentar e eu espero que ninguém ache que isso é uma vanglória minha, porque não é. Mas eu vou te dar um exemplo, Leclerc, que já fazem 10 anos já, 10 anos, que eu, do meu próprio sustento, do meu próprio recurso, que eu trabalho, nunca recebi dinheiro da igreja no sentido de salário, eu sustento 4 comunidades ribeirinhas que são, sustento financeiramente, né, que estão lotadas lá na região de Altamira, nas proximidades do Rio Xingu, que é um local que a Igreja Universal não vai, que diversas outras igrejas não querem saber de ir, porque não é rentável financeiramente, né? E eu mantenho isso do meu próprio bolso, mas desde aquela época que eu comecei a fazer isso, eu assumi um padrão de vida muito menor, porque eu precisava. Isso tem um impacto financeiro, porque não é barato, né? Mas desde quando eu assumi isso, eu pensei o seguinte: aí sim tem a ver o Pacto de Lausanne, porque eu assumi viver uma vida mais simples, para que eu pudesse fazer mais coisas com os meus recursos, tá? Mas mais do que isso, eu me lembro que antes de eu começar a me envolver financeiramente com essas comunidades ribeirinhas, lá do Rio Xingu, eu pedi uma declaração de fé da parte de todos eles para que eu tivesse certeza que eles não são adeptos de uma teologia mentirosa dizendo o seguinte: é porque nós fazemos é que a salvação acontece. Porque sustentar financeiramente, eu entendo até que como cristão é uma obrigação minha se é que eu posso fazer isso. Mas eu preciso ter certeza que nós não estamos fazendo um mero assistencialismo com práticas marxistas. Não feliz com a questão da documentação, eu pessoalmente fui até os locais para poder ver a prática da coisa. Então, é que nem eu digo para muitas pessoas, é muito possível você se envolver em causas sociais sem ser da TMI, porque a causa social que o evangelho tem que olhar, sim, e essa discussão é legítima, ela não é de propriedade da teologia da missão integral, que pouquíssimo faz em termos práticos. Exemplo, eu nunca vi um hospital, vou te falar, nunca vi um hospital que foi construído pela essa galera da pessoal da TMI, por exemplo. Acho que esse é o ponto, né? A prática da ação social, do cuidado com o outro, do amor pelo próximo, é cidadã. Isso não pertence a ninguém, isso pertence ao ser humano, não pertence ao cristianismo, a nenhuma religião. Inclusive, a gente certamente tem, você deve ter, eu também tenho, muita gente tem. Nós temos muitos amigos próximos que não são cristãos, alguns nem acreditam em Deus, são extremamente solidários, piedosos, cuidam das pessoas, investem em dinheiro. Olha, para você ter uma ideia, eu comentei isso com um amigo meu que ele nem tem nada de religião. Ele quis ajudar. Ele ficou um bom período aí quando teve a questão da pandemia, e eu tive redução de salário, fiquei extremamente preocupado porque a redução ela me afetava em muitos sentidos, inclusive nesse sentido de continuar tendo ali os mantimentos, né? E aí ele conversou comigo, Marcão, quanto que vai faltar? Eu ainda falei para ele, cara, acho que vai faltar uns R$800. E ele chegou junto e falou, vou manter os 800, quero ajudar esse projeto aí. E o cara tá ajudando uma igreja, cara. Isso. Então, assim, isso é o que você disse. Aqui a gente não tá discutindo teologia da missão integral. Não estamos, não. A gente aqui,
Exato. E assim, que há uma necessidade de ação social, sem dúvida. Não vou ser negacionista em dizer que o Brasil não tem problemas sociais. Não. Mas eu, como cristão, não falo aqui como pastor, professor, nada, como cristão, eu acho um absurdo alguém vir aqui reduzir o evangelho à causa social. Eu queria indicar aqui para a turma que está nos assistindo um livro das edições Vida Nova, que é muito legal, que é o livro do Bruce, né? Do Bruce Nichols, Contextualização, o nome do livro, uma teologia do evangelho e da cultura. Todo mundo que está assistindo deveria ler essa obra, porque ele vai falar exatamente isso, como o evangelho é redentor da cultura, porque o ser humano, a sociedade, ela é injusta, porque ela está afetada pelos efeitos da queda, então ela é injusta. Né? Toda essa estrutura ruim é resultado do que a queda fez, afastou o homem do Criador, então o homem ficou egoísta, virou assassino, ficou ruim. Então tem aí um problema da influência do pecado, da queda, do maligna, sobre a sociedade. E o cristão que nasce de novo, que tem um encontro verdadeiro, único, transcendente com Cristo, ele muda a sua maneira de pensar, que é o que nós chamamos de metanoia, e automaticamente muda a sua cosmovisão. Vamos citar aqui o encontro de Jesus com o publicano, né? Desce depressa, essa noite vou estar na tua casa. E aí ele diz o seguinte: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Se eu fiz isso, vou refazer. Se eu destruir, vou recolocar. Então, você vê que a entrada de Cristo no coração do homem faz com que esse homem, reconectado com o Criador, ele possa se preocupar com aquilo que ele não se preocupava. E aí é nesse aspecto que a teologia da prosperidade tem todo um pressuposto maligno, porque ela tira do homem que nasceu de novo esse olhar piedoso, amoroso, e faz o homem voltar a ser egoísta, que é o efeito da queda, querer ter dinheiro, querer ser rico, querer prosperar, querer ficar saudável, e dane-se o resto, primeiro eu, Deus morreu por mim, ama eu primeiro em primeiro lugar, menina dos olhos de Deus, especial para Deus. Então, essa pregação, ela é uma heresia e ela é falsa por causa disso, porque ela fica fazendo o quê? Ela fica levando o homem a se esquecer do que ele se transformou. Uma vez que você teve um encontro com Cristo, você se transforma em quê? Num cristão, num discípulo de Cristo, que se preocupa. Jesus curou e ajudou centenas, milhares de pessoas por compaixão. Isso não quer dizer que todos eles nasceram de novo, que foram salvos. Ele fez isso por compaixão. Então, a compaixão tem a ver com o cristianismo. Entretanto, todavia, contudo, porém, não é exclusividade do cristianismo, porque isso é uma questão cidadã. A cidadania, né, o cuidado, é que leva as pessoas a se preocuparem. Portanto, se você se preocupa com o outro, você é cidadão. Se você se preocupa com o que é cristão, você é um cidadão de Deus que nasceu de novo e faz isso muito bem. Agora, colocando uma barra aqui nessa nossa discussão, o evangelho não é isso. O evangelho é Cristo. Aí é que vem talvez o ponto mais crucificado, mais falho, né, da teologia. Ressurreto dentro de morte. Exatamente, porque é uma teologia. Agora vamos fazer uma linguagem bem acadêmica, né, Marcão? É uma teologia que não tem soteriologia, entendeu? Ela é uma teologia que não fala de vida eterna. E aí, qual é o entendimento? O entendimento é o seguinte: se eu dou comida, se eu dou casa, se eu dou roupa, se eu derrubo as estruturas, eu estou apontando Cristo. Eu quero até aproveitar esse momento aqui, meu de indignação, para citar uma frase. Vamos lá. Que se fala muito nas igrejas, né, nos seminários, que é aquela frase famosa, né? Pregue o evangelho, se necessário, fale. Né? Que toda essa galera da TMI usa. Adoro essa frase. Que você não precisa. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso, Bom, você não precisa falar, né? Não precisa falar, são as suas ações, são os seus... Olha, essa frase, ela é totalmente contrária à escritura, que está totalmente fundamentada desde o haja luz até o está consumado no falar, no pregar,
no anunciar. É a palavra, né? A fé nasce pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. A palavra é lançada como semente, o semeador saiu a semear. A palavra de Deus, ela é pregada e Cristo é anunciado. Ser-me-eis testemunhas, e essa testemunha tem a ver com o discurso. Quer dizer, a gente acaba, Marcão, depois de ouvir esses caras e ler esses livros, a gente acaba ficando com vergonha de ser crente. Não, olha, eu posso te falar. Eu tenho vergonha. Pô, que porcaria. Eu estou aqui perdendo tempo a minha vida inteira. Que bobagem. Isso sim é o evangelho. Isso é o verdadeiro. A gente fica com vergonha. Nossa, gente, nem posso dizer. Não, olha, eu lembro quando eu cheguei nas minhas conclusões finais, né? Da teologia da missão integral, quando eu estava naquela busca do conceito, entendendo o que era, até para que eu não corresse o risco de fazer um julgamento precipitado, né? Mas quando eu cheguei às minhas conclusões finais, eu fiquei tipo assim, ó, mas assim, tipo, quer dizer, os caras não reconhecem o pecado como sendo a causa de tudo. Ou se reconhecem e não reconhecem a importância de acabar com o pecado. E querem dar isso o nome de teologia? Assim, eu realmente ia querer me dar um diploma de otário, que eu sempre digo para algumas pessoas mais próximas, né? De otário, eu só tenho a cara. Eu até entendo que eu tenho a cara de otário, mas eu não sou otário. Entendeu? Então, assim, no fim das contas, eles querem dizer o seguinte: eles relativizam o pecado, como eu falei. Não é bem um pecado, porque alguns negam, inclusive, a doutrina do pecado original, que isso é severo demais, na minha opinião. Né? Mas como para eles o pecado não é um problema, não é um problema a ser resolvido. Aí tem o dedo do liberalismo, né? O liberalismo teológico também, que ajuda a sustentar essa discussão. Porque o que o liberalismo faz? Ele... Eu ouvi assistir, porque é vídeo, né? Um podcast essa semana de um cantor evangélico aí, XY qualquer, famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Todo. Não sei nem se eu cheguei a te mandar esse podcast. E aí, Não, pois é. O problema é sempre o pressuposto, é o que a gente está falando. O problema é sempre o fundamento. Se você, eu e o Marco, se nós pregamos um evangelho, um cristianismo, que é moralista, sustentado pela nossa visão de mundo, político, sociológico, antropológico, o que vai acontecer? Você vai ter que adequar o seu discurso à medida que você for mudando a sua maneira de viver. Então, a hora que você estiver quebrado, completamente quebrado financeiramente, você vai dizer isso, que na verdade você não tem apego, você está desapegado à riqueza. É isso mesmo. Que é do coração maldito daqueles que estão mergulhados no pecado, que sai o discurso mais puro dos lábios, sai o perfeito louvor. Beleza, mas se tu arrumar um empregão e prosperar, aí você vai começar a dizer que o dinheiro é uma bênção, que não nasceu para ser cauda, que não nasceu para ser pobre. E que Deus é maravilhoso, né? Porque Deus abriu a porta e tal. Exatamente. Isso acontece na questão financeira, acontece nas questões relacionadas à família, acontece nas questões relacionadas à espiritualidade. Então o cara vai moldando. Esse cantor XY qualquer, que tem a vida dele muito esquisita, né? Bom, mas é um problema dele ter a vida esquisita, que nós também aqui não estamos aqui para vigiar a vida de ninguém, não. Cada um faz o que tem. O problema é o cara pegar a vida dele e transformar... tratar como doutrina, claro. Padrão. Aí, no final da live, no podcast lá, que estava até interessante, as discussões e tal, no final ele começou a questionar a inerrância das escrituras. Aí ele falou no podcast, a Bíblia é inerrante mesmo? Será? Será que nós não fomos enganados? Então, é isso. Os caras estão te manipulando. É isso que você que está assistindo a live precisa entender. Os caras estão te manipulando, meu irmão. Se você quiser dar tudo para o pobre, dê. Não quiser dar nada, não dê. O que você tiver que fazer, faça. O que você não quiser fazer, não faça. Se for fazer, faça tudo para a glória de Deus, porque você nasceu de novo, você é cristão. Agora, transformar isso num padrão e querer chamar a gente de otário, né? Empurrar goela abaixo, e depois de você estar 20 anos, 30 anos, você que sempre frequentou a escola bíblica da sua igreja, cantou no coral, né? Foi ofertante, tá lá, igual o cara que chega para você domingo, de você que só vem à igreja domingo, você é um crente domingueiro, você não tem compromisso. Por que eu não tenho compromisso?
porque eu não estou aqui todo dia, então quer dizer que o meu serviço aos domingos ele é inútil, se eu não tiver tempo, eu não sirvo nem para ser cristão. Os caras vão criando os modelos, né, e vão encaixotando, pasteurizando todo mundo dentro de um modelo. E tudo que eu e o Marcos e muitos amigos queremos é que você quebre esses paradigmas, esses modelos. Porque se o camarada quiser ser adepto da missão integral, se ele quiser cuidar da população ribeirinha, se ele quiser ir para as comunidades, como acontece muito aqui no Rio, para as favelas, distribuir comida, isso é justo, é legítimo. Agora, se ele começar a dizer para você, para mim, para qualquer um, que isso é o evangelho e que todo o restante não serve, isso é uma heresia, isso tem pressuposto liberal, isso é uma arrogância, isso é uma manipulação da fé, e por trás de todo o braço libertário, por trás de todo o discurso, né, de muita revolução, já que você usou essa palavra, você tem um braço de tirania, porque ele está querendo dominar e esvaziar tudo que você faz. Eu me lembro de um líder aí que eu convidei, numa época qualquer, num século qualquer, igual Star Wars, né? Há muitos anos atrás, numa galáxia muito distante, eu convidei o camarada para pregar. Enquanto ele pregava, ele dizia: eu sei que eu estou pregando aqui e vocês não vão entender nada. No final, eu sei que eu vim aqui e perdi o meu tempo, porque as pessoas não estão preocupadas. Quer dizer, o cara vai lá, na sua comunidade, de carro 0 quilômetro, bem vestido pra caramba, vivendo uma vida ótima, para chamar todo mundo de burro. Né? E no final e o povo fala amém, né, cara? Ele faz o apelo, né? E aquela multidão vai à frente, né? Chorando: nós não estamos fazendo nada, nós não estamos fazendo nada. Né? Igual essa semana uma pessoa falou... Só falta cantar lá o inúteis, a gente somos inúteis, né? Depois do culto, né? Só falta isso. Eu nunca vi você falando de missões, eu nunca vi você... Ué, mas quer dizer que se você não vê, então não está validado, né? Você tem que ver, eu tenho que mostrar. É uma teologia de narrativa, é uma teologia estética, né? E a estética tem tudo a ver com o marxismo cultural, né? Ela é estética, então todo mundo tem que olhar, aplaudir, bater palma. A gente está fazendo para quem, então? É para Deus? Isso não tem a ver só com a turma de esquerda. Como nós já falamos, tem a ver com todas as linhas confessionais. Eu vi uma foto essa semana também aí nas mídias sociais, os caras, uma foto assim: pastores reformados orando pelo Brasil. Ora, mas para onde foi o texto? Não deixe que a sua mão direita faça alguma coisa para a sua mão esquerda saber. Para onde foi o texto que diz: quando você estiver orando, não faça como os hipócritas que vão para as praças públicas. Lugares serem vistos, né? Então, na verdade, toda essa narrativa, Marco, desculpa aí a minha empolgação. Imagina. É uma narrativa muito conveniente, né? A gente vai adequando ela. Quando o cristianismo, na verdade, eu quero encerrar essa fala minha aqui nesse ponto, o cristianismo, na verdade, ele é comparado à parábola da semente, que não é a parábola do semeador, é a parábola que vem depois, a parábola da semente. Um homem colocou a semente na terra e foi cuidar da sua vida. E a semente cresceu, e ele nem sabe como ela cresceu, diz o texto bíblico. E quando Jesus conta a parábola da semente, ele vai dizer o quê? Que o reino de Deus ele é discreto, ele é silencioso, ele é subversivo e não precisa de nós. Nós somos aqui apenas colaboradores, somos os trabalhadores da última hora, somos inúteis para Deus. Sim. Como Jesus fala, depois de terem feito tudo, considerem-se inúteis. Né? Servos inúteis. Então o reino de Deus não precisa de nós. É isso aí. Portanto, todo esse discurso ele é muito midiático, né? Ele é muito impositivo, mas os caras estão te manipulando para trabalhar politicamente, que é uma outra discussão que está envolvida nesse tema. Sim. Bom, para a gente também avançar aqui um pouco no nosso tópico, como eu falei, né, assim que eu terminei de ler, fazer meus estudos sobre teologia da missão integral, eu fiz aquela cara de ué, né? Falei, porque primeiro, uma praga dessa, uma trouxice dessa, não pode ter o nome de teologia, né? Primeiro porque relativiza o pecado e não se preocupa em consertar o problema. Porque assim, se você for ver, e que é uma coisa que muitas pessoas não se deram conta,
quando a gente fala do pecado, né, como a teologia da missão integral, ela relativiza o pecado e não se preocupa com isso, na verdade, ela não se preocupa com a morte de Cristo na cruz, que foi justamente para pagar, né, a questão do pecado, para pagar o preço pelo pecado mesmo daqueles que o Senhor elegeu para serem salvos. Então tá. Partindo disso, né, como eu falei, no meu ponto de vista, nós não temos nem que chamar uma aberração dessa como teologia. Porém, um dos nossos tópicos aqui, que você bem pontuou, que eu queria falar um pouquinho, que você pudesse falar para a gente sobre o porquê que é uma teologia genérica, além de tudo aquilo que a gente já falou, de forma bem cadenciada, para que as pessoas que estão nos assistindo consigam massificar tudo que a gente falou de forma sistemática e entender por que a teologia, então, da missão integral nem deveria ser chamada de teologia, e por que é uma, entre aspas, teologia extremamente falha e genérica na sua argumentação. Bom, então, ela é genérica, né, em primeiro lugar, porque ela não fundamenta o pensamento da missão integral enquanto teologia, é genérico e não fundamenta os aspectos principais da fé cristã. E com toda essa mistura, que aqui no Brasil, tudo no Brasil vira vitamina, né? Tudo no Brasil vira salada. Sim. O brasileiro, por natureza, ele curte o sincretismo. Então você tem sincretismo religioso, cultural. Você vê que você vai na igreja evangélica, o cara te dá a rosa ungida. Né? Então, é uma confusão. Você não sabe... O povo tem uma alma macumbeira, né, velho? Não tem jeito. Você não sabe em que religião você está, né? É muito sincrético. E a teologia da missão integral, ela é sincrética, exatamente. Não é sincrética? O cara acende vela, joga sal grosso, o cara joga sal grosso, né? Faz exorcismo. Você não sabe se você está no mundo do espiritualismo, no mundo do catolicismo, né? Daqui a pouco o cara entra com uma arca da aliança, não sabe se você está no judaísmo. É uma mistura, todo mundo com pulseirinha. Eu não sei se eu estou na Bahia, se eu estou na Alemanha, se eu estou na Ásia, em meditação. Eu me lembro lá das obras do Paul Yang-Shu, né? Que depois virou David, quarta dimensão, né? Visualize, né? Mentalize que... você tem que, quando você for lá, você tem que ser específico. Eu quero uma calói preta, com um adesivo prata. Eu quero $1.000 na minha conta e tudo com nota de $20, assim, dessa parada. Você visualiza. Então, uma coisa mistura religiões ocidentais com religiões africanas, com catolicismo. Então, isso está na alma do brasileiro. O brasileiro é isso aí, cara. O brasileiro é sincrético, né? Tudo misturado. Ele precisa da macumba, cara. O brasileiro precisa né, dessa coisa. Precisa do misticismo, né? Não, faz uma oração forte, porque com essa oração forte eu fico arrepiado. E aí eu sinto que a bênção está chegando. O brasileiro tem isso mesmo, não adianta. Então você tem esse tempero do sincretismo na missão integral. Sim. Hoje você já vem um monte de discussões aí falando. A gente vai fazer. Fala, não vai, Mar, fazer a live da cabana. Vamos. A gente tem uma live aí, ó, só para você que está assistindo entender. Desde o ano passado, eu e o Leclerc estamos combinando de fazer uma live para desconstruir o livro da Cabana, né? Porque tristemente tem gente que lê essa porcaria desse livro e fala que é um livro que Deus falou comigo, né? Mas a gente vai. Cristo é uma mulher, Cristo é isso, Cristo é aquilo. Então, isso é secreto. Tem um monte de gente aí, né, vários pastores, líderes, no Twitter, na internet, fazendo essa discussão, né? Cristo é uma mulher que sofreu, é um escravo. Cristo é um escravo, né? As escolas de samba, aqui no Rio de Janeiro, elas fazem muito isso. Elas pegam a narrativa religiosa, fazem uma mudança nela, aí bota lá o Cristo escravo. Depois, agora, parênteses, né? O carnaval é belíssimo, né? Ali você tem uma explosão de cores, né? De arte, de expressão, alegoria. É alegoria. Aí o cara pega a alegoria e transforma em teologia. Aí começa a ensinar, tá vendo? A escola de samba conhece mais a Cristo do que os evangélicos. Ou então pega uma música lá de Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tá vendo? Gilberto Gil conseguiu! Mas, cara, eu comentei contigo, né, que eu vi
se eu não me engano, acho que foi na IBAB que eu vi, alguém me mandou um vídeo da IBAB, que se começa a pregação com músicas do Djavan. Então mas isso daí é literal. Isso daí é literal. Eu me lembro quando eu nunca mais esqueci disso. Há muitos anos atrás, numa galáxia muito distante, quando eu tinha, sei lá, meus 18 anos, eu era de uma igreja tradicional. Você cismou com o cara do Botafogo. Rapaz. Essa live da Cabana não sai, já Milton colocou bem aqui. Ó, o Botafogo já caiu para a Série C e não fizemos a live ainda. É verdade. A gente precisa fazer essa live aí da Cabana aí, cara. Precisa sair logo essa live. De uma igreja X qualquer aí, e os caras abrindo o culto tocando Blade Runner. Rapaz, eu não sabia se eu gritava, se eu ficava escandalizado. Na verdade, eu lembro que eu fiquei paralisado, mas isso aí foi nos anos 80. Então tem mais ou menos uns 40 anos esse negócio, tem menos, uns 35 anos tem, pelo menos. 35 anos. Então, olha só como esse negócio ele vai entrando, né? Ele vai entrando na nossa discussão, e a missão integral ela transforma a teologia numa coisa genérica. Sim. É nesse sentido, porque você não consegue mais identificar os pressupostos, os valores. Eu me lembro que eu assumi há muitos anos atrás também, numa galáxia muito distante, eu entrei num seminário para ser substituto de um professor X qualquer. E eu lembro que na primeira aula, quando a aula acabou, um aluno veio até mim e falou: poxa, eu já estava achando que a Bíblia não era mais a palavra de Deus. Bom, o cara levou meses ali num seminário de teologia que foi levantado para edificar, formar, qualificar, capacitar. Ele estava ali desconstruindo. Então, o cara vai desconstruindo a sua fé. Daqui a pouco, você vai achar que se na sua comunidade de fé não tem creche, não distribui sopa, não constrói casa e não faz manifestação, não coloca cruz na areia, você vai achar o quê? Que você não é crente. Né? Que o seu pastor não é crente. E essa hipocrisia ela vai bastante longe, né, Leclerc? Desde a cruzinha nas areias, como você falou, como uma manifestação pacífica, a colocar no seu perfil do Facebook, na sua foto, dizendo que há preocupação com vidas importam e etc., você vai achar que se alguém não faz isso necessariamente, que esse cara não é cristão. Né? E aí, em que momento a teologia, o pensamento integral fica genérico? A partir do momento que isso entra por dentro da pregação. Então o cara cita Lloyd Jones e Nietzsche na mesma mensagem. Cita Marx e cita Craig Keener. Aí você já não está entendendo mais nada. O cara fala de Calvino e fala de Pondé e fala de Leonardo Boff. Aí você, caraca, e agora? Entende? Então é genérico nesse dia. Aí você começa a achar que Calvino e Boff eram a mesma pessoa. Na verdade, é João Boff Calvino. Ou Leonardo. Você não sabe mais quem é. Por aí. E aí os cristãos novos, eles vão sendo enganados por esse discurso genérico, que aí você vai começar a achar que os pressupostos da reforma nada mais eram do que a teologia da libertação latino-americana que aconteceu na Suíça. Você vai misturando tudo na sua cabeça. E aí vem uma coisa que tem a ver com a interpretação. Né? Quando você não tem bons pressupostos, você não tem mais filtro. Essa questão de chamar a gente de otário, né, Cico? É muito comum, né, cara? A imprensa faz isso o tempo todo. Chama você de otário o tempo todo. Ela muda uma manchete, não importa se ela é de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, ela quer que você chegue àquelas conclusões. Os caras não dão mais notícia, né? Eles são comentaristas. Eles dão a percepção deles, né? Então, opinião. E aí, nas igrejas, a mesma coisa. O cara não prega a Bíblia, ele dá opinião, o que ele acha da Bíblia, de Cristo. Como eu falei desse cantor famoso, que no final do podcast já estava dizendo isso. A Bíblia é inerrante mesmo, conversa de inerrância, isso é uma bobagem, que a Bíblia precisa ser atualizada, lembra dessa frase, né? A Bíblia precisa ser atualizada, tem que arrancar umas palavras. Eu até me lembro que quando eu era garoto, tinha um negócio que a gente usava para evangelizar, que era o livro das cores. Não sei se você lembra disso. Eu já ouvi falar, mas não. Muitos missionários que trabalhavam com crianças e adolescentes usavam esse método
O que era o livro das cores? Era um livro que eles levavam para contar a história. Então tinha as reuniões, principalmente escola bíblica de férias, né? Você levava os seus amigos, da sua família, aí vinham os missionários, contavam a história, usavam o livro. Cada página tinha uma cor. O vermelho é o sangue, né? O preto é o pecado, o branco é a pureza, o amarelo não sei o quê. Blá, blá. Aí agora, o cara não pode mais usar o livro da cor, porque cada cor remete a uma ideia sociopolítico-econômica diferente. E aí você não sabe mais o que pensar. Então, outro dia eu estava conversando com o missionário e falou, pô, a gente não pode mais usar o livro da cor, porque a gente não sabe nem qual cor que bota mais, porque mudaram as preocupações, né? Sim. Isso tem a ver com o nosso tempo, isso tem a ver com a pós-modernidade, isso tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com um monte de coisa. E as igrejas, obviamente, que são um recorte da sociedade, embarcam nessas questões. E é o que você fala, é uma coisa assim criminosa, né? É um ato pensado. São estelionatários, né, Leclerc? Se você for pensar no sentido estrito mesmo, esses pilantras aí que fazem isso, que tentam fazer isso com o evangelho, no sentido mais estrito da palavra, são estelionatários. Porque não pregam o evangelho, meramente isso. Você tem os moralistas, né? Que é uma boa parcela do nosso grupo religioso, que não pregam o evangelho, eles pregam uma mudança de comportamento e querem controlar, rotular, validar, certificar. Me lembrou até o Raul Seixas, né? Precisa ser rotulado, carimbado, vigiado, se quiser voar. Se quiser voar, Plux Practice 1, teologia do Plux Practice 1, o cara quer te controlar. E, por outro lado, você tem o pensamento da teologia liberal, sincrético, misturado com a teologia da missão integral, e aí não é mais Cristo, não é mais o Cristo da Bíblia, é um outro Cristo. É o Cristo hippie. Aquele Cristo, ele é aquele Cristo que a gente prega, tradicional, bíblico, teológico, evangélico, ele é estrutural, né? Uma narrativa estrutural. Ele é uma construção estrutural, né? É uma construção estrutural, então não tem a ver. Né? Cristo é outra coisa, Cristo é isso, Cristo é aquilo. E aí é difícil. A gente fica num momento, numa situação difícil, muito complicada. É nesse sentido que é genérico. E um outro ponto que é importante, Marcão, é que quando você vai ensinar agora a boa teologia, os bons textos bíblicos, o que você ouve? O cara fala assim, mas eu não concordo. Dane-se. Eu não concordo. E aí ele, não concordo, vou ensinar outra coisa. E aí você até vai numa discussão com o cara, né? Mas por que você não concorda? Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu não acho que é. Me lembrei até de um post aqui que o professor estava dando aula de filosofia para alunos do ensino médio, e aí o aluno estava dando aula, o aluno falou assim, professor, pô, não, eu não concordo com Nietzsche. Aí o professor falou assim, caraca, um momento escatológico, parou todo mundo para ouvir o garoto, então, vamos ver o que ele vai falar. Mas por que você não concorda? Eu não concordo, é a minha opinião. É tipo isso mesmo. A gente está assim, né? Na minha opinião. Essa semana passada, eu mandei para você um vídeo que está na internet, todo mundo pode assistir, de um desses líderes novos, né? Marqueteiro, que fica aí lacrando, né? Líderes evangélicos lacradores, e ele falou assim, você sabia, né? O cara faz aquelas coisas, você sabia que existe uma diferença muito grande entre o reino de Deus e a salvação? Aí ele bota a mão assim, ó. Pega a visão, né? Dá uma de você pegar a visão ainda, né? Salvação é uma coisa, reino de Deus é... Caraca! Aí eu fiquei, mano, assistindo aquilo, quase que eu peguei o livro do Berkoff que eu tenho aqui, taquei fogo nele. Né? Falei assim, Berkoff maldito, Gruden, você me enganou, Lutero. É que os caras nunca me ensinaram isso. Quer dizer, todo o pensamento, toda a construção cristã de séculos e séculos, jogada fora. Isso. Né? Porque uma das coisas que a TMI vai ensinar é que a justiça social, sociológica, imposta, ela traz o reino de Deus. Ó, é sutil, né? Traz o reino de Deus. Na verdade, a manifestação para esses caras, né? A manifestação do reino de Deus está
no ato social. Esse é o problema, né? Esse é o grande problema. Né? Exatamente. Então, enfim. Chega a dar Leclerc, um cansaço, né, mano? não, é porque, assim, no fim das contas, eu A sei que gente vai levar para quem... Não, é para quanto quem a está gente vai levar. assistindo, né? Eu sei que para quem está assistindo, às vezes pode ser uma discussão até mesmo muito acadêmica em alguns contextos, né? Mas indo já para uma parte final, o Leclerc, porque eu estava vendo aqui que sobre influências e implicações, né? A gente já abrangeu todos os nossos tópicos do nosso roteiro, então eu queria partir para um ponto de consideração final. Então, assim, eu sei que para quem está assistindo e que nunca tinha ouvido falar ou nunca teve esse acesso à informação, a gente, durante a live, nós fomos falando quais são os pontos, as implicações. O Leclerc também sugeriu livros para poder compreender melhor. Mas, no fim das contas, há uma proposta que eu acho que essa, pelo menos da minha parte, né? Quando eu vou para umas considerações minhas finais aqui, é o seguinte: não se trata de ser crítico meramente por ser crítico da teologia da missão integral. Se trata de o resultado, essa live aqui, o que nós comentamos e as minhas argumentações, e também as do Leclerc, são frutos de muito tempo de estudo e que comprovam que essa teologia nem o nome de teologia deveria ter, porque ela perverte o evangelho. Ela não dá ao evangelho a prioridade que ele deve ter. Então, a minha esperança, né, como cristão, é que você que assistiu aqui essa live aqui, esse tema, embora é um tema, como eu disse, complexo, às vezes acadêmico, às vezes com muito termo que você talvez nunca tenha ouvido falar, que você raciocine nesses pontos que são, pelo menos, os mais principais, os que são aqueles que eu procurei ressaltar, né? Aprofunda a relação dessa suposta teologia com o marxismo cultural, que o Leclerc comentou muito bem, tanto no seu contexto histórico de nascimento e concepção, quanto na sua sistemática de operação, tá? E principalmente nos seus discursos, você consegue ver as semelhanças dos discursos marxistas com esses proponentes aí da teologia da missão integral. E os pontos que que isso aí a gente comprova, né, Leclerc, mediante a tudo que já é publicado sobre teologia da missão literal, a forte influência da esquerda, mas não como algo que alguém tenta associar ao evangelho. Na verdade, eles reduzem o evangelho a práticas esquerdistas. E a pior das coisas, de um resumo bem geral de tudo que nós falamos, é dizer que o evangelho não é suficiente, porque isto sim é cuspir literalmente na cruz do Calvário. Então, da minha parte, nas minhas considerações finais, que você guarde isso com você, que a TMI defende o quê? Que meramente falar da salvação não é suficiente. Ou seja, o pecado não vai ser resolvido, que este sim é um problema, e nesse sentido, até a cruz de Cristo não é tão eficiente, nem tão importante para a história do cristianismo, porque afinal de contas, né, o que é para esses caras, o que adianta Jesus ter morrido se ele não deixou o cara rico ou incluído dentro de uma questão de societária? Esse é o ponto. Esse é o problema e essa é a minha discordância total e absoluta contra a teologia da missão liberal, né, da teologia da missão integral, desculpa. Porque também é liberal, né? Então a gente acaba. No fim das contas, o que eu proponho também é que vocês conheçam o Pacto de Lausanne, que fala do evangelho, né, todo, para o homem todo, no mundo todo. Né? Isso não tem a ver com meramente obra social. Então, alguém que usa o Pacto de Lausanne para sustentar a realidade tupiniquim do que esses proponentes fizeram sobre teologia da missão integral, também é um argumento muito desonesto quando você olha para a amplitude do evangelho e quando você não tenta reduzir o evangelho numa percepção muito simplista de ação social. Então, faço votos que você tenha entendido isso, né? E aí agora, né, toco a bola para o Leclerc para as considerações aí, Leclerc final. E, enfim, vamos lá. Bom, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Se você quiser conhecer mais sobre esse tema, a nossa sugestão é que você leia sobre o Pacto de Lausanne, isso é importante, para você conhecer, ler lá a história um pouco dos congressos mundiais de evangelização, para você entender. Acho que é importante também você ler o livro do René Padilha, Missão Integral, para você saber de onde nasce esse pensamento no bojo latino-americano, né? Saber que a missão integral, ela na verdade, ela é um movimento que surge no enfrentamento do Ocidente, né? Isso é um discurso muito claro, não tem a ver com uma maneira de pensar nossa aqui. Né? O
próprio Padilha vai dizer isso com muita clareza, que tudo que eles conheciam do Evangelho tinha sido servido na mesa pelos americanos, né? E eles não queriam mais receber o Evangelho dos americanos. Então você vê que desde o início, toda a construção da missão integral ela é sociológica. Ela é totalmente sociológica, ela é política, ela tem uma outra perspectiva. Dito isso, uma vez que você conhece os pressupostos, os fundamentos, bom, você pode agora estudar um pouquinho sobre marxismo cultural para você saber o que isso significa na prática, né? E como é difícil você conciliar o discurso da fé cristã com as bases e fundamentos do marxismo cultural. Por quê? O marxismo cultural basicamente vai desmontar as estruturas da sociedade, porque ele funciona a partir dos conflitos. E o cristianismo, né, construído a partir do pensamento judaico-cristão, ele trabalha com fundamento. É por isso que muitas vezes os que ensinam a Bíblia apenas são chamados de fundamentalistas. Quantas vezes, Leclerc? Fundamentalista, maldito. Já fui chamado muito de fundamentalista. Você está defendendo o quê? Fundamentos, estruturas, né? Enquanto que a teologia da missão integral, influenciada pelas ideias sociológicas, políticas, e mais também a questão da missão da teologia liberal, vai desconstruindo, desmontando toda essa estrutura que a gente tem. Bom, dito isso, eu quero mais uma vez aqui ressaltar a importância da autonomia do pensamento. Se bem que não dá nem para a gente discutir autonomia, que é uma discussão complexa. Mas é o seguinte, vou tirar a frase autonomia do pensamento e vou dizer o seguinte: pense por si mesmo. Leia, estude, ore e leia a Bíblia. Antes de você ler toda essa quantidade enorme de informações, leia as Escrituras, porque é pela palavra de Deus que Cristo é revelado e que a mente do homem é transformada. Não existe outro processo dentro da fé cristã para isso. Só dessa forma é que cada um de nós estará apto para questionar e criticar um monte de coisas. O sinédrio da Bíblia não é a PM do Rio de Janeiro. Você tem que criticar esse negócio, ainda que faça sentido. Porque o fazer sentido também não significa nada. Faz sentido, inclusive a construção da teologia da missão integral, ela está no espaço-tempo, né? Ela tem uma temporalidade, ela tem uma forma de ser, tem uma explicação histórica, ela faz sentido, mas ela não substitui o Evangelho. O pentecostalismo também não substitui o Evangelho, uma vez que o pentecostal pode ser pentecostal desde que ele não te diga que se você não fala em línguas, você não é crente. Então também é a mesma coisa. Batizado do Espírito Santo, né? É a mesma coisa. Então um puxa para um lado, né, outro puxa para o outro, cada um puxa para o seu próprio dogma, para a sua própria história, para a sua própria construção religiosa. E nós aqui, eu, Marco e tantos outros irmãos, nós cremos que o Evangelho é Cristo, nascido de mulher, ressurreto dentre os mortos, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e certamente na hora certa, no momento certo, voltará, não mais como uma criança na manjedoura, mas como o Rei dos Reis, como o leão da tribo de Judá, montado no seu cavalo com cetro de justiça para limpar essa bagunça toda. Nós cremos numa mensagem que é cristocêntrica. Amém. Que é cristocêntrica. Então, como é que eu posso dizer? Disfarçado de evangelho, todo esse discurso da missão integral vai sendo inserido no ensino, na pregação, por isso que eu chamo de falso amor. É um falso amor, que é o amor, né? O amor pelo outro, amor pelo pobre, amor pelas causas. Nossa causa é Cristo. Cristo não foi um mártir. Cristo não foi um revolucionário. Não veio para mudar, né, as questões sociais e confrontar o Império Romano. Pelo contrário,
Cristo veio para reconciliar o homem pecador com o Criador. Então, se você, na sua comunidade, na sua igreja, ou num ato solitário, você faz um trabalho social importante, relevante, espetacular, e através deste trabalho social, você cria oportunidade para pregar Cristo, nascido de mulher, ressurreto de dentre os mortos, como o único caminho para reconciliar o homem com o Criador, então, pô, sensacional. Se isso não acontece, se a gente está dizendo para todo mundo que a mudança social, estrutural, que a justiça social, se o nosso discurso ensina que a justiça social reconcilia o homem com o Criador, então é um falso evangelho, é um falso Cristo, é uma falsa salvação, vai se cumprir entre nós, Mateus 7. Senhor, em teu nome, Jesus responde, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, nesse aspecto, é o que a gente quer que você pense. Pense. Ok? Então é isso. Maravilha. Valeu, Marcão. Leclerc, obrigado mais uma vez. A última recomendação, né, Leclerc? Eu sempre falo bastante isso com pessoas que são mais próximas. Assim, eu nunca me esqueci de um amigo meu que foi trabalhar num banco e ele fazia o treinamento de discernir uma nota falsa com notas verdadeiras. E ele perguntou isso para o pessoal que dava o treinamento. Eu falei, mas como é que eu vou discernir uma nota falsa se eu não pego uma nota falsa na mão? E aí responderam para ele. Mas é justamente o hábito de se viver com as notas verdadeiras, que quando você pegar uma nota falsa, você vai saber que é falsa. E essa analogia, ela serve perfeitamente para as leituras da palavra de Deus, da Bíblia, que é inerrante. Quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você ler a verdade, a hora que alguém te propor uma teologia que tem viés, qualquer que seja, fundamentado fora da palavra, você vai ouvir e vai soar mal nos seus ouvidos. Essa é a recomendação melhor que eu posso deixar aqui, né? Vou pegar esse gancho aí que nos anos 90 rolou um evento aqui na América do Sul, do Reverendo Moon. Lembra do Reverendo Moon? Sim, famosíssimo. Então, e o Reverendo Moon reuniu em Montevidéu, no Uruguai, um monte de pastores evangélicos da América Latina. Vários. Do Brasil foram um monte. Ele pagou passagem, pagou hotel. E aí, depois que isso se tornou público, e aí vieram os malafaias da vida para sentar o pau, né? Muitos pastores gravaram programas de televisão até chorando, dizendo, poxa, eu fui enganado, como é que eu não percebi? E, de fato, eu acho que o ponto é esse, né? Como é que a gente não percebe um monte de coisa? Como é que a gente se deixa levar, se deixa enganar por um monte de discurso? Porque, provavelmente, nós perdemos o fio da meada. Então, eu encerro aqui a minha participação citando mais uma vez a famosa história do rei Josias, que assumiu o trono de Israel com 8 anos, e aos 26 anos de idade, 18 anos depois, ele achou um pedaço, uma parte das escrituras escondida no templo. E ao ler a palavra de Deus, porque Josias tinha feito um voto, no início do texto mostra isso, de servir ao Senhor de todo o coração. Então ele era assim muito sincero, sincerão total. Só que por ser sincero e por amar ao Senhor e por buscar ao Senhor de todo o coração, o que o Senhor fez? Fez com que a sua palavra chegasse até ele. Ou seja, quando nós não queremos a verdade, Deus esconde a sua palavra. Mas quando nós queremos a verdade, Deus faz com que a sua palavra chegue até nós. E quando Josias ouviu o que estava escrito, que aquilo foi lido diante dele, ele rasgou suas vestes ao descobrir que, apesar de ser sincero, ele estava sincero na coisa errada. Ele estava há 18 anos vivendo uma teologia, uma percepção maluca do texto. Como é possível? Então ele chamou os seus comandados, enviou uma comitiva à casa da profetisa Hulda para perguntar a ela o seguinte: olha, nós fomos enganados, nós não sabíamos, nós erramos, nós falhamos, o que Deus pode fazer por nós? E a profetisa enviou uma resposta: digam ao rei Josias que Deus não fará nada, porque a sua palavra se cumprirá, nenhum tio sairá, nenhuma letra, todas as maldições, todo o juízo previsto na lei de Moisés cairá sobre Israel
Aconteça o que acontecer. Olha só que coisa louca. Então não adiantou piedade, constrangimento. Ele simplesmente não sabia. Bom, mas aí, ao ter essa informação, ele tinha duas opções, né, mano? Chutar o balde. Ah, então já que Deus vai nos ferrar, então dane-se, né? Vamos sacrificar logo um cavalo a Astarote. Vamos sacrificar crianças ao Moloque. E viva Baal! Viva Baal! Porque Jeová nos abandonou. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Ao saber da verdade, ele falou, bom, como diz um bom boleiro, né? Perdido de 10, perdido de 1000. O que ele fez? Aí sim, biblicamente, com os pressupostos corretos, Josias promoveu a maior revolução social da história das Escrituras e aquilo que muita gente chama de a maior reforma do Antigo Testamento. E ele botou para quebrar, tacou fogo, mandou gente embora, matou gente, destruiu altares, revirou cemitérios. Eu fico imaginando o ódio mortal que políticos, religiosos sentiram, quanta ira Josias provocou de muita gente. Mas ele preferiu ser fiel ao Senhor do que continuar se curvando diante do sol, do que continuar promovendo a prostituição cultural, do que continuar errando. Ou seja, como ele teve clareza para olhar para o lado de fora e perceber que estava errado? Como? Estudando numa faculdade? Lendo livro de sociologia? Meditando? Não, ele teve clareza porque a palavra de Deus trouxe luz à sua mente. Amém. E aí ele percebeu como aquele modelo social estava torto. Então não se iluda, meu amigo. A única coisa que pode nos colocar de volta na verdade é a palavra da verdade, que é a santa e gloriosa Escritura, a Bíblia que nós tanto cremos e amamos. Amém. Maravilhoso, Leclerc. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora. E em breve, acho que amanhã a gente vai deixar essa live disponível tanto no canal do Evangelho Negociável, como lá no canal da Oficina da Palavra, que é do Leclerc. E em breve a gente marca essa live aí da cabana para a gente vir aqui descer o sarrafo na cabana. E aí a gente vai se falando aí. Beleza, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez. Leclerc, tamo junto. Até a próxima aí, gente.